E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui e chegamos finalmente na nossa última aula de cálculo estequiométrico. E tenho certeza que você aí do outro lado da tela tá assim, ó. Logo agora que eu comecei a gostar, não acredito nisso, Babi, logo agora. É bem isso. Então, estamos no nosso último tipo de cálculo estequiométrico e nessa aula a gente vai estar falando de reações sucessivas, também chamado de reações consecutivas, e também, mais para o finalzinho, nós vamos embaralhar todos os tipos de cálculo estequiométrico, porque como vocês sabem, a gente está vendo cada um bonitinho em separado, porém, nada impede de, dependendo do vestibular que você for fazer, cair questões que englobem 2 tipos de cálculo estequiométrico na mesma questão, ou até mesmo 3 tipos de cálculo estequiométrico. O Enem é um que adora esse assunto e gosta de misturar. Você vai ver. Então é o seguinte, olha só. Para te mostrar e te falar de reações sucessivas ou reações consecutivas, eu trouxe um próprio exemplo de uma questão do Enem PPL de 2019, que esse exemplo, inclusive, a gente vai resolver um pouquinho mais para frente, mas só para você entender que reações sucessivas ou consecutivas é muito comum no meio industrial. Em que sentido? É que você pode ter, para você conseguir formar alguma coisa ou obter algum produto, você pode ter que fazer várias reações ou vários processos, né, em várias etapas para que você consiga obter aquele produto. E é isso que a gente chama de reações sucessivas ou consecutivas. Vai ser bem fácil visualmente de você identificar um exercício que te cobra isso, porque você vai olhar para ele, você vai bater o olho e você vai ver que ele não tem uma reação, que ele tem 2, que ele tem 3. Como é esse exemplo aqui do Enem, ó, que nós temos 3 reações. Tá, Babi? Socorro! E aí, o que eu vou ter que fazer? Bom, eu já vou te explicar tudo que você tem que fazer tintim por tintim em reações sucessivas ou consecutivas. Só vou ler aqui contigo para te mostrar que, olha só, aqui ele tá falando um pouquinho, né? Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem na sua composição 90% de um minério chamado pirita. Esse aqui é o tal do ouro de tolo, ó, a famosa pirita, que é FS2. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois ela é utilizada na produção de ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento de 90, conforme as equações químicas apresentadas. Então, olha só o processo que ocorre. Eles pegam o FeS2, fazem, né, como se fosse, eles chamam de ostulação da pirita, que é como se fosse uma combustão do ferro, formam o Fe2O3 e o SO2. Esse SO2 é coletado, sofre combustão, forma o SO3 e esse SO3 reage com a água para formar ácido sulfúrico, que é o produto ali de interesse que eles têm. Então, é uma reação, na verdade, é um processo de produção ali do ácido sulfúrico que ocorre em 3 etapas. E para que você consiga realizar o cálculo estequiométrico e saber a proporção entre tal reagente e tal produto, você precisa da equação global, você precisa de uma equação só. Então, é exatamente isso que você vai fazer no cálculo estequiométrico envolvendo reações sucessivas. Primeiro de tudo, a primeira coisa, né, quando você tem problemas envolvendo mais de uma reação, é você escrever todas as reações envolvidas no problema e balancear elas. Nesse caso, se vocês olharem aqui, nós já temos todas as equações envolvidas no problema e todas estão balanceadas. É sempre bom dar aquela conferidinha, porque às vezes não está. Então, primeiro de tudo é isso. Balanceou tudo? Balanceei. Então, agora o que você vai fazer? Você vai efetuar a soma algébrica dessas equações, a fim de cancelar os intermediários. Então, você vai ter que multiplicar, dividir, né? Muitas vezes, se for preciso, multiplicar por 3, dividir por 2. E isso daqui, ó, é muito parecido, se você já estudou alguma vez na sua vida a parte de termoquímica, lei de Hess, reações sucessivas ou consecutivas, é muito parecido com lei de Hess. Inclusive, bem parecido mesmo. E você vai fazer o quê? A fim de cancelar as substâncias intermediárias nesses processos para obter uma única equação e saber a proporção entre eles. Tá, Babi, eu quero cancelar o intermediário, mas eu não sei o que é o intermediário. Então, vamos lá. O intermediário é o cara que vai ser produzido em uma equação. Então, numa primeira equação, ele vai ser produto e logo em seguida ele vai ser consumido. Na equação de baixo, ele vai ser reagente. Assim, você vê que ele é um intermediário e é ele que você tem que focar
para conseguir cortar, né? Porque aquilo que você tem do outro lado da seta e do outro lado da seta, depois da seta e antes da seta, você vai poder cortar, porque por exemplo assim, ó, se você produziu 8 mols de SO2 e consumiu 8 mols de SO2, né? É como se... Óbvio que ele existiu ali, né, gente? Ele foi importante no processo, mas ele é um intermediário, então você vai cancelar ele. Então, o intermediário é exatamente isso, tá? Eles vão aparecer sendo produzidos no produto em uma equação e consumidos em outra. Babi, como é que tu vai me mostrar isso? Na prática, vocês já sabem, né? Aqui a gente faz na prática para poder, então, ver como funciona. Ó, certa massa de ferro é oxidada a óxido férrico a seguir. Esse último, o óxido férrico, reage com ácido sulfúrico, produzindo 80 gramas de sulfato férrico. Qual é a massa inicial de ferro utilizada? Então, olha só, ele está relacionando o ferro, a massa inicial de ferro utilizada, com o sulfato férrico. Só que olha só, gente, aqui, olhando para essa reação, a proporção, se tu não fizesse reações sucessivas ou consecutivas, seria 4 mols de ferro para 1 mol de sulfato férrico, certo? Então, agora vocês vão ver que a gente vai fazer as reações sucessivas ou consecutivas e não vai ser essa proporção. E se tu usar a proporção incorreta, lembra que tu já vai errar todo o cálculo estequiométrico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o intermediário. Quem que vai ser o intermediário? Aquele cara que é produzido em uma equação e logo em seguida ele é consumido em outra, ó. Então, em uma ele é produto, na outra ele é reagente. Então, eu preciso cancelar isso. E como que eu vou cancelar? Eu preciso que eles estejam iguais na mesma quantidade antes e depois da seta. Então, para que aqui apareçam 2, eu preciso pegar essa equação inteira e fazer o quê? Multiplicá-la por 2. E essa daqui eu vou manter ela como está. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Vou só mudar de slide aqui, ó. O que que a gente faz? A gente pega a primeira, mantém, e a segunda nós multiplicamos ela por 2. Fiz isso aqui pra gente aqui embaixo, ó. Então, não se esqueçam que você tem que multiplicar 1 por 1. Então, aqui, ó, 1 vezes 2, que vai dar 2. 3 vezes 2, que vai dar 6. 1 vezes 2, que vai dar 2. 3 vezes 2, que vai dar 6. E aí, você vai passar o traço, lembra? Ai, você vai cortar o intermediário Fe2O3 antes da seta com Fe2O3 depois da seta. Ai, viu? Isso aí é o samurai. Tu lembra do samurai? Ele pega a espada e ó... Ai. A galera fala, nossa, que samurai estranho, né? O samurai meio doido. É, gente, é assim. A gente já fica meio doido aqui estudando pro vestibular. Então, esse é o samurai doido, é o samurai louco. O Pio que fica louco com vocês na matemática cortando tudo, né? Não pode cortar tudo. Aqui a gente corta, a gente passa serra elétrica, a gente corta tudo. Aí, pessoal, você vai baixar tudo aquilo que sobrou. Então, olha só. Fe, O2, ácido sulfúrico, Fe2SO4, 3 e água. E isso que você baixou é o que a gente chama de reação global ou equação global. E a partir dela, a partir disso aqui, com a proporção correta, aí sim você vai fazer o cálculo estequiométrico normal. Então, olha só, essa equação global, vou mudar aqui de slide, a gente tem a equação global, eu vou baixar a proporção, e lembra que eu falei para vocês prestarem atenção na proporção entre o ferro e o sulfato férrico, que estava lá no início, se você não fizesse reações sucessivas ou consecutivas, 4 para 1. E, na verdade, a proporção correta, ó, é 4 mols para 2 mols. Então, aí você já ia ter uma sequência de erros com cálculo estéquio, se não fizesse a reação sucessiva bonitinho e obtesse a global. E agora, gente, vida normal. Tudo aquilo que a gente aprendeu com cálculo estequiométrico normal é o que você vai fazer aqui. Então, o que você tem a mais em reações sucessivas é esse trabalho inicial. Fora isso, continua tudo igual. Baixa o número de mols, baixamos. A pergunta é, qual é a massa de ferro a partir de 80 gramas de sulfato de ferro? Daí você vai ter que vir no cantinho, ó, a massa do ferro é 56, e aí você faz 56 vezes 4, e aí temos que obter a massa do FeSO4, 3. Então, olha só, Fe2S3, O12, Babi, socorro, o que que tu fez? Olha o que eu fiz, Fe2, SO4, 3. Eu peguei esse 1 e multipliquei por 3, peguei esse 4 e multipliquei por 3, tirei do parênteses para obter isso aqui, para poder fazer a massa, ó.
ferro, enxofre, oxigênio. O ferro, a massa é 56 vezes 2, aí o enxofre, a massa é 32 vezes 3, e o oxigênio, a massa é 16 vezes 12. E aí você vai obter os valores aqui, vai somar tudo. A soma de tudo dá 400 gramas por mol. Então, aqui você vai botar 2 vezes 400 e aqui 4 vezes 56, que a massa do ferro ali é 56. Aí, pronto. Aqui acabou. Faz a regra de 3, vai obter 22,4 gramas de ferro. E isso é reações sucessivas ou consecutivas. Você faz aquilo ali no início e aqui o cálculo estequiométrico é normalíssimo. Beleza? Bora de mais um exemplo só pra gente pegando a confiança? Então, mais um exemplo para nós de uma perguntinha até bem direta, para que a gente fique ligado, mas eu vou saber identificar que é reações sucessivas ou consecutivas, porque de cara já tem duas reações ali, elas já estão colocadas, já estão balanceadas, a gente sempre dá aquela conferida e vou para a pergunta que diz assim, ó, qual é a massa de carvão necessária para produzir 100 gramas de ferro metálico de acordo com o processo abaixo? Então, galera, eu primeiro preciso identificar o intermediário. O intermediário é o cara que é formado na primeira equação. Então, olha só, o CO foi formado na primeira equação e consumido na segunda. Babi, eu posso ter mais de um intermediário? Pode. Nesses exemplos que a gente fez, você só tem um. Então, qual é o número que você vai multiplicar por 2 e também vai multiplicar por 3 para que eles fiquem iguais? Porque você precisa ter eles a mesma quantidade antes e depois da seta para poder cortar, para poder chamar o samurai. Então, você vai multiplicar de cima por 3 e a de baixo por 2, porque daí os dois vão ficar 6CO. Eu já fiz isso aqui para nós, ó, já multipliquei, você tem que multiplicar a equação inteira, aí você chama o samurai, o samurai vem com a sua espada e, ó, finte, ele faz finte, ele corta. Que é finte? Ai, gente, eu tenho problemas, ignora. Segue a vida. 6CO você corta com 6CO, chamou o samurai e baixa tudo aquilo que sobrou. E aquilo que sobrou é a reação global e é daqui, dessa proporção correta, que eu tenho que observar a minha pergunta e resolver o cálculo estequiométrico normal. Então, bora lá. Qual é a massa de carvão? Então, aqui está a minha reação global. Eu vou baixar o número de mols. Qual é a massa de carvão? Eu vou botar X gramas a partir de 100 gramas de ferro metálico, que é o Fe sozinho. Bom, a massa do carbono é 12, então você vai fazer 6 vezes 12. A massa do ferro é 56, então vai fazer 4 vezes 56, e o resultado aqui vai dar 32,14 gramas de carvão. Bom, isso daqui, nossa, você já está super acostumado, isso é o cálculo estequiométrico normal, só o que é novo é a parte ali de reações sucessivas ou consecutivas. Show de... Deixa eu fazer um coração para você aqui no meio da aula, deixa eu esbanjar o meu amor, com licença, tá? Então, coração para você que você respire fundo e venha para a próxima etapa. E a próxima etapa da nossa aula desse exato momento é o quê? Agora a gente vai começar a bagunçar tudo, a gente vai começar a misturar os tipos de cálculo estequiométrico. Então, muitas vezes você pode ter questões que envolvam reações sucessivas com rendimento. São dois tipos de cálculo estequiométrico. E para te mostrar isso, te mostrar como identificar, te mostrar como resolver, eu trouxe uma questãozinha do Enem. E essa questão, ela fala o seguinte, ó. Grandes fontes de emissão de gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e, consequentemente, formação da chuva ácida, o gás ele pode ser lavado num processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Então, eles pegam o SO2 e reagem ele com KCO3, carbonato de cálcio. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado, gente, formado quer dizer que é produto. Então, olha só, o sulfito de cálcio, ele tá formado aqui no produto, ó. O CaSO3 pode ser oxidado com auxílio do ar atmosférico. Tá aqui embaixo, tá vendo, ó? CaSO3 oxidado com auxílio do ar atmosférico. Para obtenção está no produto do sulfato de cálcio, que é esse cara aqui, como mostrado na equação. Aqui tem um ponto. Essa etapa 2 aqui, ó, ela é de grande interesse porque o produto da reação popularmente é conhecido como gesso, sulfato de cálcio aqui, tá, gente? Ó, sólido, gesso, e é utilizado para fins agrícolas. Aqui estão as massas molares e ele faz a seguinte pergunta, ó.
considerando um rendimento de 90% no processo, qual é a massa de gesso, que é o nosso CaSO4, obtida em gramas por mol de gás retido, ou seja, para 1 mol, por mol, gente, é para 1 mol de gás retido, e o gás que é retido é o SO2. Então, ele quer uma relação entre o SO2 e o CaSO4, tá vendo? Essa é a relação. Como é que eu sei identificar os dois tipos de cálculo estequiométrico que eu tenho aqui? Vamos lá. Primeiro tipo de cálculo estequiométrico, rendimento, porque tá escrito, entendeu? Tá escrito rendimento de 90. E lembra que o rendimento é referente ao produto e vai ser a última coisa que você vai fazer. Como é que eu sei que é reações sucessivas ou consecutivas? Porque eu tenho duas reações e está sendo relacionado esse cara da primeira equação com esse cara da segunda. Então, eu tenho que olhar as equações, ver se elas estão balanceadas, obter a global, fazer o cálculo estequiométrico normal e, por último, mexer no rendimento. Tá? Então, bora lá. Olha só, peguei as duas equações, botei elas aqui bonitinha pra gente, e a gente vai agora identificar o intermediário. O intermediário é o cara que foi produzido na primeira equação e logo em seguida ele já foi consumido na segunda. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que manter a de baixo e a de cima, para que eles fiquem iguais, você multiplica ela por 2. Então, olha lá o que eu fiz. Multipliquei, como era tudo 1 para 1, multipliquei todo mundo. Tá? E aí você chama o samurai, o samurai chegou e ele passa a faca, ele passa a espada, ó, corta, e aí você baixa tudo bonitinho. Baixei tudo bonitinho. Tudo aquilo que tiver do mesmo lado da seta, tá, gente? Se tiver um O2 no reagente na equação de cima e um 3O2 na reação de baixo também no reagente, daí você soma 1 mais 3 na global vai ficar 4O2. E aquilo que tiver, né, em lados opostos lá da seta, você corta. Baixei o que sobrou, vou baixar o número de mols. E eu quero que vocês observem uma coisa interessante. Olha só, se a gente não tivesse feito as reações sucessivas ou consecutivas, aqui, ó, ao invés do 2 mol, tinha 1 mol de SO2. Então, a relação que a gente tinha entre eles era 1 mol de SO2 para 2 mols de sulfato de cálcio. E não é a relação correta, tá vendo? A relação, ó, é 2 para 2 ou 1 para 1, né, que dá no mesmo. Então, meu povo, tem que tomar cuidado, sempre fazer reações sucessivas ou consecutivas bonitinho. E a pergunta ali foi, né, a partir de por mol de gás retido, qual que é a massa de sulfato de cálcio de gesso obtida. Então, percebe que aqui você vai deixar em mol, a gente já tem o 2 mol, e aqui você tem que transformar em gramas, ó. E aí, você vai para o exercício e ele te dá as massas, tá, gente? O cálcio tem massa 40, o enxofre tem massa 32 e o oxigênio tem massa 16, que daí você vai fazer vezes 4. Se você somar tudo isso daqui, a massa do CaSO4 vai dar 136, que vezes 2, então somando tudo isso aqui dá 136 gramas por mol, para 1 mol. Só que aqui, ó, como tem 2 mols, eu já botei direto o 272, tá? Então, se para 2 mols é 272, para 1 mol é exatamente, ó, daqui para cá você faz o quê? Divide por 2. Pega esses 272 e divide por 2 e vai obter o resultado de 136 gramas de CaSO4. Porém, né, isso daqui seria só se a gente tivesse só reações sucessivas ou consecutivas com cálculo estequiométrico normal. Só que ele disse que essa reação tem rendimento de 90%. Então, esse 136 é se tudo ocorresse perfeitamente, utopia, 90% é o Y. Descobrimos que 122,4 gramas de sulfato de cálcio ali de gesso foram formadas, isso dá gabarito letra C, e com certeza tem a resposta 136 lá, tá? No gabarito, vou até voltar pra te ver, volta, porque eu quero dizer pra vocês não se emocionarem. Olha aqui, ó o 136 maldito ali, e aqui tá o 122, tá? Então, não se emocionem. Eu tenho um provo que ele diz assim, ó, uma coisa é resolver, outra coisa é responder. Ou também, uma coisa é responder, outra coisa é resolver. Então, assim, você resolveu, aí volta pra pergunta pra ver o que o maldito tá me pedindo, entendeu? Então, ali sempre tem gabarito pra gente cair no buraco, né? Sempre, mas a gente não vai cair, por isso que a gente tá aqui, entendeu? Porque a gente é iluminado, né? Professora, todos nós
todos nós que estamos aqui. Só de estar aqui a gente já é iluminado. Bom, então aqui deu o gabarito letra C. Agora nós vamos complicar um pouco a nossa vida. Ô, professora, já estava bem complicado, sabe, a minha vida? Então, assim, não vem. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai misturar agora reações sucessivas, rendimento e pureza. 3 tipos de cálculo estequiométrico. Ficou chocado, né? Beleza, tá tudo certo, a gente vai resolver, fica tranquilo. E, inclusive, a questão que eu trouxe pra gente resolver misturando tudo isso é a questão do início da nossa aula do Enem PPL aí de 2019. E essa questão, então, ela dá 3 reações pra gente. Essas 3 reações aqui, nós vamos ter que obter a global. E ainda tem umas informações aqui no enunciado que a gente não tinha lido. Bora lá ler, olha só. As informações são as seguintes. Deixa eu ver. Eu botei ela aqui, então a gente vai ler ela direto aqui, tá? Na busca por garimpo, os garimpeiros confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o ouro de tolo, que tem sua composição 90% de um minério chamado pirita. Olha só, gente, isso daqui, tá? Quando ele fala que a composição é 90%, quer dizer que os outros 10% eu não sei o que é. E se eu não sei o que é, não me interessa, não reage grau de pureza. Normalmente falei pra vocês o quê? Quando tem minério, quando tem amostra, normalmente assim é grau de pureza. Então, esses 90% é grau de pureza que eu tenho que descontar do reagente. Continuando. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com um rendimento global de 90%. Conforme as equações químicas apresentadas. Deu as massas molares de todo mundo, deu as equações apresentadas aqui para nós e pergunta qual o valor mais próximo de ácido sulfúrico a partir de 2 kg de ouro de tolo. Bom, primeira coisa de tudo, sempre, né, para você obter uma reação, para começar a fazer qualquer coisa, você tem que resolver reações sucessivas, é a primeira coisa. Segunda coisa, grau de pureza. Por quê? Porque o que é impuro não reage. É uma porcentagem referente ao reagente. E por último, sempre seria o rendimento, tá? Porque rendimento é referente ao produto. Então, rendimento é a última coisa que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, identificar os intermediários. Olha só. Quem que é intermediário aqui? O SO2 que foi produzido em uma, o SO2 que foi consumido em outra. Eu sei que ele é consumido porque ele é reagente. Depois eu tenho o SO3 produzido na segunda e o SO3, né, sendo reagente na quarta. Então, eu tenho ali 2 intermediários. E eu vou pegar a caneta aqui pra gente ver que pra gente igualar essas equações, essa daqui nós vamos ter que multiplicar por 8. Não, errei, nossa, errei feio, multiplicar por 2, né, gente? Por 2 não, errei feio de novo, por 4. Tô pensando alto, ó, porque esse 2 vezes o 4 vai dar aquele 8 lá, tá? Então, a gente já tem 8 SO2, então a gente vai ter aqui, ó, também, 2 vezes 4, 8 SO3. Então, eu já sei que eu vou ter 8 SO3 na equação 2, então a de baixo eu vou ter que multiplicar por 8, para que eu tenha 8 SO3 para conseguir cortar. Então, eu vou fazer isso, tá, gente? Vou fazer isso aqui, olha só. A primeira a gente mantém, né? 4Fe. A única coisa chata é reescrever todas essas equações, né, gente? 11O2 mais 2Fe2O3 mais 8SO2. Isso é chatinho de ficar reescrevendo. Agora, a gente tem que multiplicar, ó. 2 vezes 4, 8SO2 mais 4O2... depois 2 vezes 4, 8 SO3. E aí, na última, a gente tem que multiplicar ela inteira por 8. Então, vai ficar 8 SO3 mais 8 águas e 8 ácido sulfúrico. Bom, agora a gente vai chamar o samurai e vai passar a nossa faca. E lá vem o samurai, lá vem o samurai. Ai, ai, ai! E aí, o samurai agora vai cortar os intermediários. Tchau pra ti. Tu também. Vaza daqui, tu também. Coitada, pessoal, tem problemas a professora. E aí, tu vai baixar tudo aquilo que sobrou. Então, olha só. 4FeS2 mais, olha aqui, aquilo que está do mesmo lado da seta, a gente soma, ó. Então, aqui vai dar um total de 15O2. Então, a gente bota aqui 15O2 mais 8 águas,
8 águas, Setufsky, 2 Fe2O3, mais 8 ácidos sulfúricos, 8H2SO4. E se vocês olharem na pergunta, tá, da questão, a relação que vai ser assim, ó, massa de ácido sulfúrico, então a relação que a gente vai ter é do ácido sulfúrico com 2 quilos de ouro de tolo. E o ouro de tolo, ele falou lá, né, então lá no início, que é o FS2, então a relação vai ser esses dois caras aqui, ó, tá, esses dois que eu assinalei. Bom, né, então a gente pode montar a pergunta, eu não sei se eu vou ter espaço ali embaixo para montar a pergunta bem embaixo, bonitinho, sabe, gente? Então eu vou fazer o quê, ó, eu vou montar aqui no cantinho, pode ser? Acho que vocês conseguem entender, eu vou pegar a relação ali, ó. 4 mol de FeS2, imagina que eu tô embaixo, tá, gente? Só para não ficar muito espremido, para 8 mol de ácido sulfúrico. 8 mol de H2SO4. E aí a pergunta diz o seguinte, qual é a massa de ácido sulfúrico? Qual é o valor mais próximo? E aí, nesse caso, vocês vão ver que os resultados estão em quilos, então a gente vai obter aqui, ó, X quilos, tá? O resultado da letra A, B, C, D é em quilos, a partir de 2 quilos de ouro de tolo. Então, a gente colocaria aqui 2 quilos para saber que a relação, ela é massa-massa. Então, ó, FeS2, tá vendo que ele deu a massa aqui para nós? Olha só, FeS2 é 120 gramas por mol e o ácido sulfúrico é 98. Então, a gente vai ter que vir aqui fazer o seguinte, 4 vezes 120, ou se quiser fazer os números menores, peraí, e 8 vezes 98 gramas. Se quiser fazer os números menores, a relação 4 para 8, vocês poderiam dividir tudo por 4 mesmo, né? Poderia ser a relação de 1 para 4, proporcionalmente falando, também tá certo. Daí tu não precisa ficar com números tão grandes, tá, gente? Aqui, se você botasse no lugar desse 4, 1, e aqui no lugar desse 8, 4, vai dar o mesmo resultado, bem certinho, tá bom? Só para ficar com números menores. Mas olha só, eu não posso colocar esses 2 quilos aqui, porque esses 2 quilos desse FeS2 não é 100% puro. Então, eu tenho que vir aqui, ó, em relação à composição e fazer o cálculo estequiométrico, que é o grau de pureza. Então, esses 2 quilos que eu tenho de ouro de tolo é 100%, e se só 90% é o FeS2 e só 90% reage, quanto que vai dar isso? Vocês vão ver que o X aqui vai dar 1,8 quilos. Então, eu vou vir aqui, né, descontei as impurezas, venho aqui embaixo, deixa eu pegar a borracha, ó, no lugar desses 2 quilos aqui, eu vou botar 1,8, tá, gente? Então, botar aqui 1,8 quilos. Ó, não precisa transformar, porque esse gramas vai cortar com gramas, e o teu resultado vai sair bem bonitinho em quilos. Se vocês fizerem essas continhas, vocês vão obter um número escrotão, 2,94 quilos. E no gabarito tem resposta, é a letra D, tá? 2,94 quilos de H2SO4. Mas a questão ainda não acabou. Meu Deus, Babi, eu já tô desesperado desde o início. Por quê? Porque agora eu tenho rendimento. Esse 2,94 quilos, tá? É se o rendimento fosse perfeito, de 100%. Mas ele disse que rendeu 90. E se rendeu 90, quanto que eu vou obter? Se vocês fizerem a continha bonitinho, vai dar 2,64 quilos, que é o gabarito letra C. Mas assim, ó, na hora que você viu, tá, gente, lá na hora da sua prova, que deu 2,94, e ele quer 90% de 2,94, óbvio que você não vai fazer cálculos, você vai procurar um valor um pouquinho menor que 2,94. E lá nas respostas só tinha esse 2,6 mesmo. Vocês poderiam ser malandro e não fazer os cálculos, tá? Dá pra fazer isso quando você tem ali o ABCDE. Porque, claro, são 2 numerozinhos aqui com vírgula bem chatinhos. E aí, o que achou? Tá respirando ainda aí do outro lado da tela? Espero que sim. Difícil? Difícil, com certeza. Uma questão super trabalhosa. Um cálculo estequiométrico sozinho e um tipo de cálculo estequiométrico sozinho já é difícil. 3 numa mesma questão, aí realmente fica bem difícil. Uma questão considerada difícil, mas já caiu no Enem normal também, tá? Direto cai no Enem normal, tipos de cálculo estequiométrico. E para finalizar, então, vamos falar agora de 2 tipos de cálculo estequiométrico juntos, que é reagentes em excesso e rendimento. Reagentes em excesso, lembra que é aquele que normalmente a galera tem um pouquinho mais de dificuldade, e rendimento é aquela porcentagem referente ao produto. Vamos ler aqui para aprender como identificar que tem os dois e como resolver.
Vamos lá. Questão do Enem, vocês podem ver que o Enem adora, então, né, os tipos de cálculo estequiométrico tudo misturado. E aí ele fala pra gente sobre o bisfenol A, que é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizado em embalagens plásticas. Esse composto está sendo banido, incluindo o Brasil, em diversos países, principalmente por ser um mimetizador de estrógenos. Os estrógenos, hormônios, que atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. Bom, ele dá as massas molares, ó, do bisfenol A, então já tá calculadinho aqui, a gente vai usar esse valor. Ele tá falando da propanona também, 58 gramas, e o fenol, massa molar igual a 94. A gente vai utilizar a massa desses três, e ele diz o seguinte... considerando, tá? Então aqui embaixo a gente já tá na pergunta. Considerando que ao reagir 580 gramas de propanona, prop 3 carbonos, a propanona tá aqui, tá? Então ele deu ali, ó, 588 gramas de propanona com 3.760 gramas de fenol. Então, 3.760 gramas de fenol. Obteve-se, então ele já tá te dizendo, né? Obteve-se, tá lá no produto. 1,14 quilos de bisfenol A. Bom, o bisfenol A não é a água, então ele tá falando que ele obteve 1,14 quilos desse cara aqui, que é o bisfenol A. De acordo com a equação descrita, o rendimento real do processo foi de... Vamos lá. Babi, como é que tu sabe que tem rendimento? Porque tá escrito e ele tá me pedindo, né? Então, qual é o rendimento? Bom, beleza, já sei que tem rendimento. Mas eu não consegui, Babi, identificar que tem reagentes em excesso. Como é que eu sei? Presta atenção. Lembra que eu falei pra ti lá na aula de reagentes em excesso? Galera... Sempre que, né, a esmola é demais, a gente desconfia. Tipo assim, se você tem massa de 2 reagentes, volume de 2 reagentes, mol de 2 reagentes, não sei o que de 2 reagentes, tudo que ele te der de 2 reagentes e deu massa dos 2 reagentes e quer saber uma informação referente ao produto, um dos dois está em excesso. E se você utilizar o cara que está em excesso para fazer os cálculos, aí já era, aí ferrou. Então, primeiramente, eu tenho que descobrir quem está em excesso e a última coisa que eu vou resolver é rendimento, tá? Olha só, essa equação ela já está balanceada e aí todo cuidado é pouco, porque aqui na frente do fenol a gente tem 2 mols, ó. Então, a massa molar do fenol, guarda aí comigo, ó, 94, você vai ter que fazer vezes 2, tá vendo a massa molar? Aqui você tem 1 mol, então a de propanona é 58, a gente vai usar esse valor aqui. E aqui também tem 1 mol só, e a massa do bisfenol é 228. Então, eu vou colocar essas massas molares e essas massas que vocês estão vendo aqui, tudo nos dados organizadinho, tá? Olha só, até agora a gente só estava falando da questão. Vamos lá. Bom, aqui tá a equação, eu baixei o número de mols, ela já tá balanceada. Eu vou pegar a pergunta, né? Vou colocar tudo aqui, na verdade, ó. Isso aqui foi o que ele me deu, 3.760, 580 gramas, obteve-se 1,14. Isso aqui tudo ele me deu. E essas são as massas molares que a gente acabou de pegar aqui, ó. Volta, volta, ó. As massas molares que a gente acabou de falar, beleza? Então, aqui nós temos já... né, multiplicado pelos 2 mols. Então, a primeira coisa de tudo, antes de a gente ver qualquer coisa relacionada ao produto, nós temos que resolver o problema aqui, ó. Eu preciso ver quem está em excesso para que eu não utilize aquele que está em excesso para fazer algo relacionado à proporção lá do meu produto. Então... aqui tem uma proporção que tá fofa e você pode fazer por ela, porque tá legal de olhar essa proporção, olha só. Daqui pra cá, vocês conseguem ver que a gente multiplicou por 10? Beleza. Então, do lado de cá, a gente também tem que multiplicar por 10. E quando a gente multiplica aqui por 10, o resultado daria 1.880 gramas. Então, o que que a gente pode prever aqui? 58 está para 188, assim como 580 estão para, no máximo, 1.880. Se ele me coloca 3.760, ou seja, ele colocou a mais do que deveria, a mais do que reage, então esse cara está em excesso. E aí você simplesmente ignora ele, não utiliza ele para fazer os cálculos, tá? Então vou tirar ele daqui, ó, não utiliza. E agora sim eu vou começar a me preocupar com o lado de lá, ó. A pergunta dele foi, qual é o rendimento do processo? Sabendo que ele, fazendo lá os experimentos, ele obteve 1,14 quilos desse cara aqui, do bisfenol. Então, o que que você vai ter que fazer? Bom, ele tá me dizendo que ele obteve 1,14, mas será mesmo que era para obter 1,14?
Então, tu vai tirar aquele 1,14 dali e vai colocar um x. Então, tiramos e colocamos um x. Olha que coisa mais linda. Daqui para cá multiplicou por 10, daqui para cá você também multiplica por 10. Então, o resultado vai dar 2.880. Isso aqui era o que era para ter sido obtido se tudo fosse perfeito, se tudo fosse 100%. Mas ele disse pra gente que ele obteve 1,14 quilos. E 1,14 quilos é a mesma coisa que 1.140 gramas. Conseguem ver que é exatamente a metadinha? Então, o rendimento é de 50%. Então, reagentes em excesso junto com rendimento. Questãozinha também assim, tipo, como tem as proporções aqui por 10, você não perde tanto tempo com um calculinho, número quebrado, mas aí você tem que ter a manha ali da interpretação de tudo que tá acontecendo, tá? Então, queridos, era isso. Agora, finalmente, né? Então, a gente viu tudo de cálculo estequiométrico, viu cada um, o normal, viu cada um dos tipos em separados, como que poderia ser perguntado. Agora, a gente pegou, misturou tudo, viu como eles poderiam perguntar tudo junto. E eu espero de coração que eu tenha contribuído aí no teu crescimento com relação a esse conteúdo que não cai nos vestibulares, ele despenca, ele chove, ele, enfim, tem vestibulares que chega a cair 2, 3 questões por prova, de tão importante que ele é. E eu espero que vocês tenham entendido também por que ele é importante, né? Então, vocês viram que nós trouxemos várias questões do dia a dia em que a gente poderia utilizar e as próprias questões que a gente lê de vestibular, né? Então, como questões assim, como essa do Enem, são questões que estão trazendo uma problemática que certamente a gente está enfrentando ou dentro de um laboratório ou numa indústria, e aí a gente quer muitas vezes saber como solucionar ou saber como calcular, tá bom? Então eu fico por aqui, um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!